Provérbio 18. Agora, se você quiser ficar em pé, fica à vontade, viu? Se você quiser ficar de pé, em referência à palavra de Deus, com a permissão do pastor Rafael, fica à vontade. O versículo 20 nos diz assim: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida está no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Amém. Poder sentar, irmãos, poder sentar, obrigado. Algumas versões mudam, né? Algumas versões mudam, mas eu estou lendo na corrigida, que é a versão mais usada, não é, pastor? Corrigida e atualizada são as versões mais usadas em nosso meio. E até isso os pastores precisam saber, que as versões que ele deve mais usar são exatamente essas, para acompanhar o povo, né? Amém, meus queridos? Graças a Deus. Meus amados e queridos irmãos, eu estou muito feliz por estar aqui mais uma vez. A última vez que eu estive aqui, você lembra qual foi a mensagem que eu preguei? Lembra? Eu coloquei até um subtítulo, né? Perigo de não fazer parte de uma igreja. Lembrou agora? Foi a última vez que eu tive aqui, né? Eu preguei uma mensagem, dei uma palavra e coloquei um subtítulo, né? O perigo de não fazer parte de uma igreja. Hoje, nós vamos mudar totalmente o tema, né? Eu não gosto muito de usar tema, porque tema é coisa de homem. Mas às vezes a gente usa, né? Nós somos homem e vamos colocar um tema. O controle da língua. É o tema da nossa mensagem, o controle da língua. Tá bom? Você sabe, irmão, que a nossa fala é uma dádiva extraordinária de Deus. Não é, irmãos? A nossa fala. Como é bom falar, sim ou não? É bom falar. Então a nossa fala é muito boa, é muito gostoso. E a nossa fala é uma dádiva extraordinária de Deus. Já pensou se você ficasse muda? Se você ficasse mudo, você já imaginou? Né? Então, dá para nós compreender perfeitamente que a nossa fala é uma dádiva de Deus. E uma dádiva extraordinária. A nossa fala tanto pode ser usada para o bem, como pode ser usada para o mal. Só Deus pode nos ajudar que as nossas palavras sejam usadas para o bem. Só Deus pode fazer isso, né? Deus pode fazer isso e Ele faz. Então, sabendo que a nossa fala é uma dádiva extraordinária de Deus, por que nós não somos mais cuidadosos com as nossas palavras, com a nossa fala, com a nossa expressão? Porque não temos mais cuidado com aquilo que falamos, com aquilo que dizemos, não é? Já que nós sabemos que a nossa fala é uma dádiva de Deus, devemos sermos mais cuidadosos com aquilo que estamos falando, com quem estamos falando, aonde estamos falando, por que estamos falando e como estamos falando. Então a nossa fala, irmão, ela tem uma repercussão muito grande. É por isso que nós devemos entender que a nossa fala é um milagre de Deus. É um milagre de Deus. Como é bom falar. Tem gente que quando ele está montado em cima da razão, aí é que ele fala, meu Deus do céu, mas ele fala que a língua falta cair, porque é bom falar. Realmente é muito bom falar. Nós lemos aqui um texto em Provérbios de Salomão, como você viu, não é? Nós vamos falar sobre esse assunto, como já disse, né? O que é um provérbio? O que é um provérbio? Um provérbio são frases curtas, baseadas em longas experiências. Isso é que é um provérbio. Do ponto de vista literário, é uma ótima definição, não é? Observe, faça sempre o que é certo. Com isso, você vai agradar alguns e surpreender o restante. Essa frase, pastor, ela foi usada há muitos anos, e um presidente dos Estados Unidos, ele pegou essa frase, que ele achou fenomenal, fez uma placa e colocou lá na sala oval da Sala Branca, de tão importante que ele achou essa frase, não é? Faça sempre o que é certo, com isso você vai agradar alguns e surpreender o restante. Muito interessante isso, né? Tem um grande fundamento, né? Grandes amizades são feitas de pequenos ajustes. Existem muitos provérbios que nós usamos, né? Tem um provérbio que uma professora norte-americana gostava de usar, né? Sempre que a professora está numa sala de aula,
que está para iniciar a aula, sempre lá no cantinho da sala, costuma alguém ficar naquele blá blázinho, falando, fala e tal, né? E a professora norte-americana, ela só virava para os alunos e dizia assim, ó, latas vazias são as mais barulhentas. E com isso resolvi o problema. Latas vazias são as mais barulhentas. Você já observou que muitas vezes em nossas igrejas, às vezes a gente dá ao pastor a oportunidade para uma pessoa pregar, até pessoa de fora, pessoas até que se dizem pregador, e ele chega em cima do púlpito e faz um barulho terrível. Ele começa pedindo para você levantar a mão e dar um brado de glória a Deus, porque Deus está aqui. Quem crê na volta de Jesus, levante a mão e dá um brado de glória a Deus. Ele faz aquele barulho tremendo. Sabe o que é isso? Lata vazia. Lata vazia. Está entendendo? Então esse provérbio ele é muito interessante, né? Existem outros aqui, mas nós vamos deixar só nesse aqui. Então, a professora sempre dizia, latas vazias são as mais barulhentas, e é fato, né? Uma lata, quando ela está bem cheia, ela faz menos barulho. Quando ela está vazia, faz um barulho monstruoso, né? Deixa até a gente surdo, não é assim? A gente acaba ficando até surdo com tanto barulho. Meus amados, quando eu leio o provérbio de Salomão, eu percebo que o controle da língua era a essência das ideias de Salomão. Você está entendendo? Quando eu leio o provérbio de Salomão, eu percebo que o controle da língua era a essência das ideias de Salomão. Ele usou 150 versículos exclusivamente nesse assunto. Provérbio tem 915 versículos e ele usou 150 versículos exclusivamente nesse assunto. Né? Porque Provérbio é o livro prático do Velho Testamento. Tiago é o livro prático do Novo Testamento. Tiago, em seu livro curto, de 5 versículos, 108 capítulos, ele usou 12 versículos exclusivamente nesse assunto, controle da língua, a nossa fala. Pode parecer que ele exagerou, não, ele não exagerou, parece que ainda foi pouco, parece que nós ainda não temos um controle devido da nossa língua, não é? E Salomão sabia que as nossas palavras, aqui falamos e as palavras que ouvimos, ela tem uma influência direta no sucesso da nossa vida. Isso aqui também é um fato. Salomão sabia disso, que as palavras que nós falamos e as palavras que nós ouvimos, ela tem uma influência direta no sucesso da nossa vida. Se vocês, obreiros novos, e os velhos também como eu, se quiser ter sucesso na vida, precisa saber o que está falando. Precisa saber o que está dizendo e aonde está dizendo, porque as nossas palavras, elas repercutem, às vezes até demais, depende do que a gente fala. Então isso aqui é muito sério, Olha, escutem só, os lábios, os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. Provérbio de Salomão. Está vendo? A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Provérbio de Salomão. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias da vida. Provérbio de Salomão. O homem de Belial, irmão, o homem de Belial, lá no Velho Testamento, o homem de Belial era uma pessoa inescrupulosa, como esposo de Abigail. Era um homem inescrupuloso, era um filho de Belial. No Novo Testamento mudou. Filho de Belial é um filho de Satanás. Já mudou, já não é mais uma pessoa inescrupulosa, mas Satanás. Belial aqui no Novo Testamento é Satanás. Mudou. Então o que ele diz aqui, ó, o homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca. Provérbio de Salomão. Alguns cujas palavras são como pontas de espada. Irmão, existem palavras que ela vem como ponta de espada na nossa costela, parece que ela vai até o nosso fígado, dói, machuca e repercute muito. Então há alguns cujas palavras são como ponta de espada, mas a língua do justo é saúde. A língua do obreiro justo traz saúde, traz equilíbrio, traz sensatez e conhecimento para a igreja. Glória a Deus. O lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa durará só um momento. Provérbio de Salomão. O homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa os maiores amigos. Provérbios de Salomão. Zenon foi um filósofo grego que ele viveu 300 anos antes de Cristo. Zenon
foi um filósofo negro que ele viveu 300 anos antes de Cristo. E ele usou uma frase, pastor, que acho que ele acreditava que aquela frase morreria ali mesmo. Mas essa frase que ele usou, ela pegou o vulto como fogo no capim seco e atingiu todas as nações do mundo. A frase disse o seguinte: nós temos 2 ouvidos e uma boca. Isto significa que devemos ouvir mais e falar menos. Essa frase é usada em todas as nações do mundo, né? Eu não achava que ficava por ali mesmo, né? Mas a frase foi bem colocada e ela é usada em todas as nações do mundo. Você tem 2 ouvidos, mas você só tem uma boca. Então você deve ouvir mais e falar menos, né? Porque assim procede o sábio, disse Salomão, o homem mais sábio de toda a história, não é? Glória a Deus. Eu quero nessa noite, irmão, a Bíblia está repleta de passagens sobre o controle da língua. Desde Gênesis a Apocalipse, a Bíblia está repleta de frases sobre o controle da nossa língua. Essa membrana mucosa que nós temos na boca é terrível, né? E nós queremos nessa noite, com a ajuda de Deus e do seu Santo Espírito, nós queremos apresentar 5 maneiras menos dolorosas para você controlar essa fera que você tem na boca, de 5 centímetros de tamanho e apenas 120 gramas de peso. Essa fera quase indomável. A língua é uma fera quase indomável, não é? A gente sabe disso. E essa membrana mucosa que você tem na boca, se você não tiver cuidado, você pode proferir palavras malditas que podem destruir não só o seu casamento, mas uma congregação como essa. Viu? Observe, isso aqui é fato, isso aqui é sério. Isso aqui não é brincadeira não, meus irmãos. Isso aqui é coisa séria. 5 maneiras menos dolorosas para você controlar essa fera. Eu chamo ela de fera, pastor. Essa fera que você tem na boca, terrível. 5 maneiras. Número 1, abstenha-se de qualquer palavra desnecessária. Há necessidade de falar? Fale. Não há necessidade, não fale, porque você pode causar um transtorno e um prejuízo na sua vida e na vida para quem você está falando. Então não fale, entendeu? Então esse é o primeiro ponto. Abstenha-se de qualquer palavra desnecessária. Glória a Deus. Número 2, recuse-se a criticar alguém até que você tenha falado com ele ou com ela. Não critique alguém antes que você tenha falado com ele ou com ela. Sabe, o deslize de alguém, o tropeço de alguém, o sofrimento de alguém, por trás disso aí, pastor, sempre existe uma motivação, e nós não sabemos qual foi a motivação que levou o irmão a tropeçar, a irmã deslizar, o sofrimento do irmão. A gente não sabe qual foi a motivação. Por esse motivo, não devemos criticar essa pessoa antes que nós temos falado com ele ou com ela pessoalmente, para procurar ajudar essa pessoa. Não atire pedra nessa pessoa. Primeiro converse com ela. Você não sabe a motivação que levou essa pessoa a deslizar. E até os deslizes que nós praticamos, os tropeços, irmão, por trás disso aí, pastor, tem sim uma motivação, e a gente não sabe. Então, qual é o nosso trabalho como cristão? É não criticar, mas chamar essa pessoa, conversar com ela e procurar ajudar essa pessoa. Esse é o papel do verdadeiro cristão. Número 3, remova de suas palavras, escute essa aqui, viu? Remova de suas palavras todas as mentiras, todos os exageros e todas as distorções. Fale exclusivamente só a verdade. Você já percebeu que sempre que a gente, eu vou usar aqui pronomes, viu? Sempre que a gente vai contar uma história de alguém, que aconteceu com alguém, a gente tem, pastor, eu vou usar aqui algumas expressões aqui, né, alguns termos. A gente tem a mania de querer distorcer a história, de querer uma pitadinha de distorção, uma pitadinha de mentira. A gente gosta de colocar isso aí. E isso, irmão, é muito prejudicial. Não distorça a história. Não coloque uma pitadinha de mentira, de distorção. Não faça isso. Fale exclusivamente a verdade. Fale somente a verdade. E em quarto lugar, lembre-se da necessidade que você e eu temos de purificar o nosso coração. Nós temos a necessidade de
purificar o nosso coração, glória a Deus. E em quinto lugar, meus amados irmãos, lembre-se de que você e eu, nós somos responsáveis diante de Deus pelas palavras que nós proferimos. Todos nós, pastor, somos responsáveis diante de Deus pelas palavras que nós proferimos. Todos nós. Não pense que as palavras malditas que o homem profere, elas se perdem na atmosfera do ar. Não! As nossas palavras, irmão, não se perdem na atmosfera do ar. Nós vamos ter que prestar conta destas palavras. É aí que você deve entender que nós precisamos ter o máximo de cuidado com as nossas palavras. Às vezes, pastor, eu reconheço que eu extrapolo em minhas expressões, em minhas palavras, e eu peço muito perdão a Deus. Eu reconheço isso, mas tem gente que não reconhece. Ele fala, como diz o provérbio, ele fala pelos cotovelos e acaba ferindo alguém, machucando alguém, e ele nunca consegue desenvolver na vida. Viu? Então você e eu somos responsáveis diante de Deus pelas palavras que nós proferimos. Você quer ver? Você vai ver agora. Mas eu vos digo que de todas as palavras ociosas que os homens disserem, hão de dar conta delas no dia do juízo. Está vendo aí? De quem são essas palavras? De Jesus. Foi Ele que disse isso, né? Foi Ele que disse isso. Escuta, é por isso que nós devemos ter muito cuidado, irmão. Olha, tanto a sabedoria quanto a loucura, ambas querem governar a sua vida, a minha vida, a nossa vida. É por isso que nós devemos ter cuidado. E a escolha é nossa, não é de Deus. Não é Deus que vai escolher, não é o anjo que vai escolher. Está vendo? Tanto a sabedoria como a loucura, elas querem governar a vida de vocês. Elas querem governar a nossa vida. A loucura e a sabedoria. A escolha é sua. Qual é a sua escolha? Escolha a sabedoria, né? Escolha ser mais sensato, coerente, mais cuidadoso, estude mais, procure ver o que você está falando, com quem está falando. Seja sensato todo o tempo da sua vida em relação às palavras que você proferir. Glória a Deus. Escute uma coisa que eu vou falar para vocês agora, muito interessante. Aquilo que entra pelos nossos ouvidos, vou usar aqui uma expressão aqui mais leve. Aquilo que nós ouvimos, irmãos, aquilo que entra pelos nossos ouvidos, irá, em última análise, irmão, afetar 3 áreas da nossa vida. 3 áreas da nossa vida, pastor. Aquilo que entra pelos nossos ouvidos, aquilo que nós ouvimos, irá afetar 3 áreas da nossa vida. Irá afetar a nossa mente, nosso coração e as nossas decisões. Aquilo que você ouve, aquilo que você escuta, irá afetar 3 áreas da sua vida: sua mente, seu coração e as suas decisões. Isso aqui é fato, irmão. Você lembra? Olha, rapaz, eu ia até fazer isso, mas eu lembro que o pastor, ele me disse assim, por isso eu não vou fazer. Está vendo como repercute? Está vendo? Então, é por isso que os pastores, quem prega a palavra de Deus, ele deve ser muito coerente e ter o máximo de cuidado com as palavras que ele profere, porque elas repercutem muito, de uma maneira ou de outra. Essas palavras que nós pregamos, ela vai afetar 3 áreas na mente das pessoas, na vida das pessoas, na mente, no coração e em suas decisões. Precisamos aprender isso aqui é fundamental, viu? Olha, escute só o que eu vou falar para você bem aqui. Há um instrumento no seu corpo, há um instrumento no nosso corpo capaz de revelar nossos pensamentos e desejos. Há um instrumento no seu corpo que ele é capaz de revelar os seus pensamentos e os seus desejos. Sabe o nome desse negócio? A língua. A língua, ela é capaz de revelar não só os seus desejos, mas até os seus pensamentos. Está vendo, irmão? Como é sério isso aqui? Isso é sério, irmão. As nossas palavras são simples indicadores daquilo que estamos pensando e daquilo que estamos desejando. Você entende isso? As nossas palavras são simples indicadores, pastor, daquilo que nós estamos pensando e daquilo que estamos desejando. Você quer ver? Você vai ver o quanto é sério, irmão. O quanto é sério.
Isso é muito sério. Alguém consumido pela luxúria, escute só isso aqui. Alguém consumido pela luxúria irá sempre contar piada suja ou fazer insinuações sensuais. É assim ou não é, pastor? Está vendo? A própria língua dele revela o caráter dele, o caráter dela. Está vendo? Alguém consumido pela luxúria sempre irá contar piada suja, insinuações sensuais. Isso é fato. Está vendo, irmão? Alguém dominado pela avareza, pastor Rafael, irá sempre falar do mercado de ações, venda de carro, empréstimo de dinheiro, sabe, compra de carro, venda de carro, chácara, balneário, carro, caminhões, irá sempre falar do mercado de ações. Ele está revelando com as suas palavras que ele é um homem avarento. Está vendo? Não é assim? Isso aqui é fato. Isso aqui é fato. Alguém que cospe palavras venenosas, irmão, meu Deus do céu, estará consumido pela amargura. Está vendo? Sabe, esse prefeito é um desgraçado, esse vereador não faz nada, essa cidade está se acabando, esses pastores, não sei o que é que eles têm, que não faz nada. Essas pessoas, irmão, eles estão sendo consumidos pela amargura. Uma pessoa que nasceu de novo, que tem o Espírito de Deus, ele tem paz. Ele tem paz, ele ora até pelos seus opositores. Ele deseja que o prefeito e os vereadores prestem um bom serviço para a sua cidade. E ele crê nisso porque ele é uma pessoa que já nasceu de novo e tem o Espírito de Deus. Mas uma pessoa consumida pela amargura, ela age sempre assim, né? Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra pela boca do homem, mas o que sai. Mas o que sai pela boca do homem, né? Palavras malditas, palavras indevidas, é isso que contamina o homem. Escute o que eu vou falar para você aqui, preste atenção, pastores, obreiros. A nossa língua, ela é como um balde que vai até o fundo do poço do nosso coração e traz à tona tudo que existe lá. É assim ou não é? Está vendo? Tem coisa boa no seu coração? Tem. Você só vai falar de coisa boa. A língua vai lá do fundo do poço do seu coração e traz as coisas boas que tem lá e revela para o povo. E o nome do Senhor é glorificado. Está vendo? Então a nossa língua é como um balde que vai até o fundo do poço do nosso coração e traz à tona tudo que existe lá. Pode ser coisa boa, ela traz. Mas se for desgraça, miséria, ela também traz. É por isso que nós devemos ter muito cuidado com o controle dessa membrana mucosa chamada língua. Por isso que nós devemos ter cuidado, está vendo, irmão? Glória a Deus. Aquilo, irmão, escute só isso aqui, ó. Aquilo que está no seu coração, aquilo que está em nosso coração, de uma forma ou de outra, irá sair por a boca. Sai ou não sai, pastor? Está no coração? Tá. Vai sair por onde? Por a boca. Não tem outro lugar para sair. Vai sair por a boca, está vendo? Se o teu coração tem coisas boas, pois tenha certeza que por a boca vai sair coisa boa, vai sair bênção, sabe? Vai sair edificação, sabe? Vai sair estímulo, vai sair só coisa boa. Mas é isso, irmão, é isso aqui. Está no coração, vai sair por a boca. Tem um provérbio que diz assim: ou você é senhor das suas palavras, ou você é escravo das mesmas. Está vendo? O que é melhor? É você ser escravo das suas palavras ou você ser senhor da mesma? Para você ser senhor das suas palavras, você tem que saber o que você diz, não é? Senão você será escravo daquilo que você fala, das suas próprias palavras. Por isso, irmãos queridos, glória a Deus, estou olhando a hora aqui, irmão, que a hora passa voando, né? Glória a Deus. Por isso, irmão, em última análise, que a única forma de mudar as nossas palavras, irmão, é também mudar o nosso coração. Sabe? Como que nós mudamos o nosso coração? Buscando a Deus, obedecendo a Deus em oração, em santificação. É assim que a gente santifica o nosso coração. Não é assim, irmão? Quando Jesus Cristo é Senhor, se Jesus Cristo é Senhor, pastor, dos meus lábios, Ele também é Senhor do meu coração, sim ou não?
Como é que Jesus é Senhor do meu coração, irmão? E não é Senhor dos meus lábios? Eu falo o que quero, o que não quero, da forma que quero, aonde quero, não tenho cuidado com as minhas palavras. Jesus, porventura, está dividido? É Senhor do meu coração e também não é Senhor dos meus lábios? Não. Se Ele for Senhor do seu coração, Ele também é Senhor dos seus lábios. Você só vai proferir coisas boas, porque Ele é Senhor da sua boca. Glória a Deus. Está vendo? Porque Ele é Senhor da sua boca. Glória a Deus. A incoerência da língua, irmão, a incoerência da língua indica que há algo extremamente errado no coração do homem. Não é assim, irmão? Presta atenção. A incoerência da língua revela claramente que há algo extremamente errado no coração do homem. Sim ou não? Sim. Não é? Se você é uma pessoa coerente, você vai falar só coisas boas. Então a gente vai perceber que você é um camarada bom, que você é um filho de Deus, que você é nascido de novo, né? Todo mundo vai dizer, não, aquele cidadão ali, eu já conversei com ele, ele só fala coisa boa, é um homem de Deus, não é assim? É isso, irmão, é isso. Glória a Deus. Olha, irmão, como águas, as nossas palavras podem dar vidas, certo? Como águas, as nossas palavras podem dar vida, sim. Mas também, se essas águas não for controladas, elas podem matar. Você já percebeu as enchentes, como é que acontece? Não é? As águas são vida, mas elas também podem matar. Se as nossas palavras não tiver controle, elas podem matar. Elas tanto podem dar vida, como elas podem matar. Como eu falei lá no início, nossas palavras tanto podem ser usadas para o bem, como podem ser usadas para o mal. Devemos ter muito cuidado. Tiago disse que comparou a nossa língua com o leme, com o fogo, com o freio do cavalo, não é? Ele disse, e o fogo, a gente sabe, irmão, que o fogo espalha-se rapidamente. Você fala uma coisa aqui que você não deveria ter falado, e você começa a ficar perturbado, e aquela fala, irmão, ela começa a repercutir, começa a voar por todo lugar, daqui a pouco todo mundo está sabendo. Isso é terrível. Então o fogo espalha-se. Quanto mais combustível, mais acelera a sua chama, não é assim? A língua, irmão, põe em chama, escute essa aqui. A língua põe em chama toda a carreira da existência humana. Pastor, mas isso aqui já pegou em mim demais, viu? Essa palavra aqui, viu? Essa palavra aqui, ela é terrível, ela é pesada. A língua põe em chama toda a existência da nossa carreira humana, irmão. Está vendo, irmão? Isso é terrível, não é? Se a gente for analisar isso aqui, não é brincadeira, viu? Não é brincadeira. Você soltaria leões famintos ou cobra venenosa num culto de domingo, a igreja lotada? Claro que não, pastor, claro que não. Deus me livre de eu fazer isso, não é? Ninguém soltaria leões famintos ou cobras venenosas num culto de domingo, a igreja lotada de gente. Ninguém faria isso, né, irmão? Claro que não, claro que não. Mas a língua incontida, irmão, ela produz os mesmos resultados. É isso que você tem que saber. Uma língua incontida, irmãs e ladies, ela produz os mesmos resultados. Ninguém soltaria leão faminto nem cobra venenosa na igreja. Mas nem todos têm o controle da língua, irmão. E eu já vi coisas terríveis acontecer em igreja, sabe? Por falta de coerência, falta de controle. Está vendo, irmão? Palavras impensadas, palavras malditas podem afundar navios, sim ou não? De que você se lembrou? Quem não lembra, não é, pastor? Quem não lembra disso aqui, né? Todos nós lembramos. Já ultrapassou um século, já passou de um século. E todo mundo lembra. Quando a gente fala isso aqui, palavras malditas, irmão, ela repercute em tanto que pode afundar navio, né? Lembro de eu ter lido algo sobre a entrevista de uns dos engenheiros do Titanic, irmão. E em sua entrevista ele se esqueceu da segurança e só se lembrou do luxo que tinha o grande navio, o navio do século, né? Ele disse, olha, esse navio, ele é de uma segurança monstruosa, nem Deus afunda esse navio. Não completou a primeira viagem. Você vê o que é palavras malditas, né, irmão? Oh, meu Deus do céu. Está vendo? Deus não permite ser desafiado por homem algum. O Titanic não completou a sua viagem. Afogou nas águas geladas do mar. Está vendo, irmão? E praticamente todos morreram ali. Quase todos morreram. Palavras
malditas, palavras impensadas. Pense antes de falar. Pense antes de falar. Não fale para depois pensar, porque já era. As suas palavras não vão se perder na atmosfera do ar, não é? Davi, olha o homem de Deus, olha como Davi orava. Olha a oração de Davi. Eu não sei se nós já fizemos essa oração, pastor, eu não sei. Eu sei se você já fez essa oração. Eu não sei se nós já fizemos essa oração. Mas Davi orava assim: Senhor, põe guarda, Senhor, a minha porta. A porta dos meus lábios, a porta da minha boca. Vigia, Senhor, a porta dos meus lábios. Está vendo, irmão? Olha a oração de Davi, irmão. Pediu para que Deus vigiasse a sua boca, os seus lábios, para que ele não viesse falar algo terrível que viesse causar monstruoso prejuízo no meio da sociedade. Senhor, põe guardas à minha porta, vigia os lábios, os meus lábios, Senhor. Não permita, Senhor, que meu coração se incline para o mal. Não permita, Senhor, que o meu coração se incline para o mal. Olha, irmão, Davi, ele sabia que a chave para as palavras corretas é o coração. Davi sabia disso. E nós não sabemos? Está vendo, irmão? Davi sabia disso, pastor. Um homem sábio, um homem inteligente. Glória a Deus. Estou quase encerrando, viu, irmão? Estou quase encerrando. Mas os 5 minutos eu encerro aqui. Glória a Deus. Não se deve subestimar, irmão. Não se deve subestimar a orientação que os pastores dão por meio das palavras, né? Um pastor coerente, sensato, zeloso, cuidadoso, um obreiro cuidadoso, sensato, coerente, inteligente, que conheça um pouco da Bíblia. Não se pode subestimar a orientação que uma irmã dá por meio das palavras, né? Uma boa orientação, irmão, por meio das palavras é de um valor inestimável. É de um valor inestimável, indescritível. A gente sabe disso. A gente sabe disso. Devemos ser coerentes. Jesus falou à mulher samaritana, lembra? Palavra simples na beira de um poço, uma mulher depravada, uma mulher abandonada pela sociedade. Mas observe a simples palavra de Jesus, o quanto repercutiu na vida daquela mulher, que a sociedade já tinha abandonado, né? A vida dela e de seus vizinhos foi miraculosamente transformada pelas simples palavras de um coração limpo, de um coração puro, de um homem que amava verdadeiramente a vida e a alma. Está vendo, irmão? Você viu quanto repercutiu um ensinamento tão pequeno e tão simples, né? Ali não tem nada de difícil. O que Jesus falou aí, todos nós também falamos. Mas você viu quanto repercutiu? Pedro, ele pregou no dia de Pentecostes, irmão, um homem semi-analfabeto como eu, sem formação, mas ele pregou no dia de Pentecostes, e quase 3.000 almas, através das suas palavras, da sua mensagem, da sua orientação, se renderam aos pés de Cristo Jesus. Você está vendo aí? Você já pensou como uma orientação por meio das palavras de um valor inestimável? Vamos fazer alguma coisa, né? Vamos fazer alguma coisa, né, irmão? Vamos mudar. Vamos procurar ser mais produtivo dentro do reino de Deus, né? Vamos procurar amar mais o nosso irmão. Pastor, mas tem uma irmã aqui que eu não consigo amar, porque não dá para amar. Dá! Claro que dá. Jesus disse para nós amar os nossos inimigos, né? Não é, pastor? Não só amar, mas bem dizer a ele e orar por eles, os inimigos, quanto mais o nosso irmão que está aqui. Vamos fazer alguma coisa, irmão? Em nome de Jesus. Não é? Vamos amar mais, sermos mais cuidadosos com as nossas palavras, sabe? Isso é fundamentalmente importante para a nossa vida espiritual, para o crescimento do reino de Deus, sabe? Eu quero aqui encerrar a minha fala, a minha participação, falta 8 minutos. Eu quero usar aqui uma frase, pastor, que John Wesley, o fundador dos metodistas, usou. John Wesley foi o fundador da igreja metodista, você sabe, um homem de Deus, né? Ele deixou um legado aí que grandioso. E eu peguei essa frase de John Wesley, e eu peguei essa frase dele que eu achei muito interessante, eu achei muito proveitosa, muito bonita, e eu coloquei aqui na minha agenda, eu coloquei que eu achei importante, e eu quero passar ela para você, porque eu acho importante. Nós precisamos fazer alguma coisa. Não é, irmão? Depois de uma palavra como essa, você percebeu que você deve
melhorar a sua vida, não é? A gente sabe, depois que ouve uma palavra como essa, a gente tem um desejo de melhorar, de ser mais santo, tem umas palavras mais coerentes, palavras mais santas, a gente tem um desejo, né? Então vamos fazer alguma coisa. John Wesley, pastor, ele disse assim, John Wesley, ele disse assim: faça todo o bem possível, usando de todos os meios possíveis, de todas as maneiras possíveis, em todos os lugares possíveis, em todo o tempo possível, a todas as pessoas possíveis, enquanto for possível. Boa, sim ou não? Boa, está vendo? Vamos fazer isso, amém? Glória a Deus, amém? Está vendo? Não é? Isso é fundamental ou não é, irmão? Fazer sempre o possível, fazer sempre o bem possível, né? Merecer, ninguém merece mesmo, mas a gente tem que entender que nós precisamos fazer o bem sem olhar para quem, como a gente usa esse provérbio. Isso não tem na Bíblia, mas o povo usa, né? Fazer o bem sem olhar para quem, não é? Mas a gente deve fazer o bem mesmo, irmão, viu? Nós devemos nos esforçar, porque nós servimos a um Deus santo, né? Um Deus amoroso, que tem sustentado a nossa vida, não é, irmão? Passamos por problemas difíceis, fases difíceis na nossa vida, mas a gente passou, Ele nos trouxe, sabe? Ele sempre nos dá vitória. É o Deus da vitória, é o Deus da oportunidade, é um Deus maravilhoso, que não te desampara, mesmo na hora dos teus erros e dos teus deslizes. Ele não te desampara, Ele está do teu lado. Você erra, você peca, você paga o preço pelos erros que você pecou, mas Ele não te abandona, não é? Deus não abandona. Deus abandonou Sansão? Não. Deus abandonou Davi? Não. Vai abandonar você? Claro que não. Quem Deus mais amava, Davi ou você? Abraão ou você? Moisés ou você? O amor é igual. É o mesmo amor, irmão. Está vendo? Deus não nos desampara, irmão, até na hora dos nossos deslizes. Nós ferimos, machucamos a Deus muitas vezes, mas Ele não nos abandona. É um amor indescritível, inimaginável, incompreendido pela mente humana. Não dá para compreender esse amor, pastor, né? Não vale a pena se esforçar mais, né? Buscar mais a Deus, ser mais santo, ser mais coerente, palavras boas. Davi disse: olha, o meu coração ferve de palavras boas. E o nosso ferve de quê? De ódio? De raiva de alguém? Não, tem que ferver também com palavras boas, conselhos de Deus, exortações de Deus, avisos de Deus, não é? Para que o reino de Deus, para que nós possamos promover o reino de Deus, e Deus possa se agradar de nós. Amém? Quero aqui encerrar minha participação agradecendo ao nosso Deus, esse Deus maravilhoso, que me salvou. Não sei quantas vezes Deus já me salvou, rapaz. Você acredita nisso? Deus já me salvou muitas vezes. Eu encontrei um amigo meu esse dia, né? Ele já levou tiro, ele já levou facada, já foi preso, já apanhou, já levou paulada, usou droga, fez as piores desgraças. Eu falei: olha, Deus tem um plano na vida do Pedro Vieira, é um amigo meu. Você sabe quem é o Pedro Vieira? Eu acho que o senhor já viu esse Pedro Vieira. Eu falei: ó, Deus tem um plano na vida do Pedro Vieira. Pastor, aquele homem não escapa não tem jeito. Eu falei: Deus tem um plano na vida dele. Está sendo obreiro lá na Chapadinha, fazendo um trabalho fenomenal lá. Eu falei: Pedro Vieira, me diz uma coisa bem aqui, se você pode dizer. Quantas vezes Deus já te salvou? Ele, Pastor Galdino, que pergunta interessante. Pastor, eu não dou conta de saber quantas vezes Deus já me salvou. Está vendo? Está vivo, forte, um cara inteligente, pregador. Está vendo? Deus já salvou vocês quantas vezes? Quantas vezes? Né? Várias vezes, né? Deus já nos salvou tantas vezes. Deus só nos abençoa. Apesar da nossa ingratidão, das nossas falhas, mas Ele continua nos amando, nos abençoando, nos guardando e nos protegendo. E Ele não nos abandonará, porque é promessa dEle, e a promessa dEle não falha. Pastor Rafael, muito obrigado pela sua confiança. Deus te abençoe. Deus abençoe essa linda congregação. E se Deus nos conceder, voltaremos aqui um outro dia em nome de Jesus. Isto é, se o pastor Rafael estiver aqui, se ele ainda me aceitar pregar aqui ainda. Amém? Pastor Rafael, muito obrigado. Deus lhe abençoe grandemente você, sua família e essa linda congregação.